Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas. Hoje é a nossa segunda aula de Geografia dessa semana. Hoje é sexta-feira, vamos finalizando mais uma semana de estudos, dia 5 de junho. Como eu mencionei na aula passada, na nossa primeira aula de Geografia da semana, eu disse que estamos fazendo uma retomada dos conteúdos estudados no início do ano, os primeiros capítulos, que são o capítulo 1 e o capítulo 2, ok? Bom, qual é o título do capítulo 2, professora? Poderes que governam. Em que página está o capítulo 2? Inicia na página 18 e termina na página 25. Na imagem inicial, nós temos aí Palácio do Planalto, que é sede do governo federal, do presidente da República. E depois, nós temos o Palácio Guanabara, que é a sede do governo no Rio de Janeiro. Aqui é em Brasília, onde está o Distrito Federal. Aqui é no Rio de Janeiro. E esta outra imagem? Edifício Matarazzo, é sede do governo do município de São Paulo. Então, essas três imagens vêm mostrar para a gente sede de governos, onde os governos trabalham, realizam as suas funções e as suas atribuições. Quando nós falamos de poderes como título, nós estamos falando disso, dos poderes governamentais que constituem a administração política do território brasileiro. O que nós vimos neste capítulo para a gente retomar e guardar essas informações? Bom, quando nós falamos de divisão político-administrativa do Brasil, nós precisamos ter essas informações aqui. O território brasileiro é organizado politicamente em 5 grandes regiões, que nós já conhecemos em outras aulas de geografia. Região Nordeste, região Norte, região Sul, região Sudeste e região Centro-Oeste. Cada uma dessas regiões tem a sua organização. Temos também a divisão por estados, como nós vimos na aula anterior, os limites entre um estado e outro, os limites territoriais. Lembramos também dos municípios. Há mapas em que nós podemos observar a divisão dos municípios, como por exemplo, o mapa de Mato Grosso. Se a gente pegar o mapa de Mato Grosso para analisar, podemos observar os municípios de Mato Grosso. O Distrito Federal, que fica em Brasília, sede do governo do Distrito Federal. E os distritos que fazem parte de alguns municípios brasileiros, ok? A divisão político-administrativa do Brasil é organizada desta forma aqui. Professora, tive uma ideia. Eu vou pausar o vídeo e registrar essa informação no meu caderno, no meu livro. Ótimo! Eu sei que você está aí com o seu livro aberto, nas páginas que eu já indiquei, com o seu caderno para qualquer anotação que você achar interessante. Isso é um movimento maravilhoso. Bom, e aí, na imagem da página 20, é uma tirinha que apresenta uma conversa entre as crianças. Eu quero retomar essa tirinha com vocês. Por quê? Porque vai nos trazer conceitos sobre território, país e estado. Vamos retomar? Então, abre aí na página 20 e nós temos esta imagem. Professor, o que é território? E aí ele diz:
Território envolve o solo, o subsolo, as linhas, os rios, os lagos, o espaço aéreo e a faixa do mar que banha o litoral do país. No nosso caso, essa faixa litorânea está lá. Lembram do mapa do Brasil quando nós apresentamos as regiões? Que eu falei muito da região Nordeste, as lindas praias da região Nordeste? É um exemplo disso. Aí, uma criança diz: o que é país? O professor responde: país, tudo o que se encontra no território denominado por um estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais, religiosas, enfim. Nós vimos isso quando estudamos cada uma das regiões. Nós vimos características da região centro-oeste, que podem ser diferentes da região sul. Ok. E aí, alguém diz, outra criança diz: o senhor apontou para a mesma área do território. O professor aponta aqui. Território e país significam a mesma coisa? Não. Território e país não são sinônimos, não têm o mesmo significado. Mas um país precisa de um território. O nosso país não é o Brasil? Nós precisamos, por isso iniciamos com esta imagem lá no capítulo 1, representar o território brasileiro. E aí ele continua. Mas um país precisa de um território delimitado e identificado por leis. Então, pela lei, essa delimitação desse espaço nós definimos como território brasileiro. Lembra como eu sempre falo para vocês, que um capítulo nos leva a outro? Um assunto que aprendemos em um capítulo, complemento o que aprendemos em outro. Por isso a importância de retomar, de rever, de guardar as informações. E aí outra criança diz: e o que significa Estado? Tem de estar com letra maiúscula? Estado com letra maiúscula é formado por órgãos públicos que administram um território. No nosso país está dividido em poder executivo, já anotei aqui para vocês, legislativo e judiciário. O Estado é composto do povo, do território e do governo. A palavra Estado, com letra minúscula, indica uma unidade federativa. Bom, então vamos lá. E aí, depois dessa tirinha, nós continuamos as nossas atividades. Na página 21, como consta aí, as palavras do diagrama nós já fizemos e já corrigimos em sala. Aí nós encontramos território, país, Brasil, mundo. Não foi isso? Já foi corrigido. E aí nós entramos então nessa tirinha. Ele conceituou território, país e estado. E aí ele disse que quando nós escrevemos a palavra estado com letra maiúscula, ele disse lá o seguinte: é formado por órgãos públicos que administram o território. No nosso país está dividido entre esses três poderes. Quando eu vou escrever, por exemplo, Estado de Mato Grosso, a palavra Estado neste caso, a palavra Estado pode ser com letra minúscula, porém, claro, o nome do estado não, sempre com letra maiúscula, já aprendemos isso. Até porque é nome próprio se inicia com letra maiúscula. Ok? Então vimos a definição: território, país e estado. E aí, os poderes que
governam o nosso território, o Estado brasileiro, com letra maiúscula. Para ficar mais fácil essa organização, como que ficou dividido? Em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aí nós temos na página 22 um quadro que explica isso. Certinho essa divisão política. Então eu vou ler aqui, você acompanha aí e eu vou explicando aqui. Esse poder executivo, para organizar, governar o nosso país, quem que representa esse poder? É o presidente da República. E nós sempre escutamos essa expressão nas televisões, nos telejornais. O poder executivo, o presidente da República. E o poder legislativo, para representar o nosso país. O que você tem aí no seu infográfico, na sua tabela? Eu tenho governador, exatamente. Eu tenho os senadores, os deputados federais. Por isso, os senadores ficam ali perto do presidente, porque eles precisam trabalhar em conjunto. Eles precisam conversar e tomar decisões, porque são decisões relacionadas ao nosso país, ao país todo. E o judiciário são os juízes. São os juízes que representam o poder judiciário no caso, nós estamos falando do Brasil. Mas esses 3 poderes também estão para cada estado do território brasileiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos falar do nosso estado, Mato Grosso. Quem representa o executivo do nosso estado? Nós temos aí na página 22, pode acompanhar. O executivo, o governador. O governador tem alguém para trabalhar junto com ele para ajudá-lo, que nós chamamos de vice-governador. Os dois fazem parte do poder executivo. Estou começando a entender. Então, o legislativo do nosso estado é o prefeito? Que também tem um ajudante, que nós nomeamos de vice-prefeito. E o judiciário? Sim, o judiciário e o legislativo. O legislativo, nós temos os deputados. Sempre também ouvimos falar dos deputados, eles têm muita função no nosso estado. Eles precisam tomar decisões para ajudar todos os municípios de um estado, todas as cidades de um estado. Por isso se divide em 3 poderes, para achar uma melhor forma de organização. E o poder judiciário? Os juízes, no caso, que eu estou dando o exemplo de Mato Grosso, os juízes de Mato Grosso. Mas cada município, cada cidade de Mato Grosso também tem esses 3 poderes. O executivo é quem? Se no estado é o governo, governador e o vice-governador, no município o prefeito e o vice-prefeito. E o legislativo? No estado são os deputados estaduais, representam todo o estado. E o legislativo do município, de cada cidade, os vereadores elaboram as leis, por isso eles precisam discutir, conversar, pensar em leis que vão beneficiar, organizar a nossa cidade e beneficiar a sociedade, deixar a sociedade organizada. E o judiciário? Enquanto no estado tem os juízes do estado, e o judiciário para os municípios, para as cidades também, os juízes de cada município, que representam o município. Então aqui nós falamos desses 3 poderes para o país inteiro. Quem representa o executivo é o presidente da República. Nós falamos esses 3 poderes para o estado. Professora, cada estado, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, tem um poder executivo, legislativo, judiciário diferente do nosso? Sim, são outros representantes. E cada cidade também, sim, são outros representantes. Aqui nós temos um prefeito, Várzea Grande, que é outro município, outro prefeito.
Aí nós temos Rondonópolis, que é um outro município, outro prefeito representando o poder executivo, outros vereadores representando o poder legislativo e outros juízes representando o poder judiciário. Isso mesmo, ok? Então, o que nós precisamos lembrar aqui? Que a divisão político-administrativa do Brasil é feita em 5 grandes regiões, que já estudamos em outras aulas, estados, municípios, o Distrito Federal, onde está a sede do governo, do presidente, do representante do executivo do nosso país, e outros distritos que fazem parte de alguns municípios brasileiros. Ok, professor. E aqui, lá na tirinha, que mostra o diálogo entre o professor e seus alunos, o professor deixou alguns conceitos para nós: território, país e estado. E cada parte, porção do território brasileiro, tem 3 poderes que governam, que são diferentes de um estado para o outro. O executivo, o legislativo e o judiciário são representados por algumas pessoas que exercem funções no nosso país, no nosso estado, no nosso município ou em algum distrito brasileiro, certo? Quando nós concluímos o nosso estudo, vocês fizeram o infográfico da página 23, recortaram do material de apoio, colaram aqui as informações, essa atividade já está feita, colocamos ali os tribunais de justiça, colocamos a Câmara Municipal, onde o poder legislativo, no caso nosso município, os vereadores trabalham, colocamos a prefeitura, que no nosso caso de Cuiabá, o município de Cuiabá, é representado pelo poder executivo com o prefeito e o vice-prefeito. E depois vocês concluíram também as atividades das páginas 24 e 25, que também já foram corrigidas. E recordando rotas, páginas 147 e 148. Certo, pessoal? Então, hoje, retomamos um pouquinho do capítulo 2, dos poderes que governam o território brasileiro. Ok? Vamos finalizar com a aula de hoje. Até semana que vem.